Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vou pedir aos irmãos que abram no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Enquanto os irmãos abrem, desde já eu quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor ele assim tem feito na minha vida, na vida da minha família, tem nos honrado de uma maneira sobrenatural. E também agradecer a Deus pela vida do pastor, essa confiança, que ele está colocando nas nossas mãos, para que assim a gente venha dar continuidade àquilo que ele já deu a largada. Não pense que o pastor Gladys, mas missionária Bárbara vem para cá para poder aplicar uma metodologia diferente, querendo fazer algo da nossa parte. Não, a gente vem só para poder dar continuidade. Porque se o que ele tem feito tem dado certo, então por que parar? A gente tem que continuar na mesma linha de pensamento, só para que a gente venha ver o reino de Deus cada vez mais crescendo. E diante de tudo isso, o que eu peço é que os amados irmãos se somavam com o pastor Diogo, que assim também possam se somar conosco. Porque a missionária Bárbara, nem o pastor Gladys consegue fazer nada sozinho. E eu aprendi uma coisa, que quando nós estamos em unidade, em uma só concordância, as coisas são ligadas no céu. A gente não pode um pensar de uma certa forma e outro pensar de outra. Mas se nós unirmos, nós vamos ver algo sobrenatural da parte de Deus acontecendo ministerialmente na família PSR aqui em Sergipe. Eu não sei se vocês creem, mas eu creio nesse milagre. E quanto mais a gente tiver juntinho, tivermos grudado, Deus vai fazer coisas grandes ainda nesse ministério. Em nome de Jesus, 2 Samuel, capítulo de número 9, primeiro versículo diz assim: E Davi então disse: Ficou então alguém da casa de Saul, com quem possa eu usar de misericórdia por amor a Jonatas? E havia um servo da casa do Saul que se chamava Ziba, ao qual chamaram para que viessem a Davi. E o rei lhe disse: És tu Ziba? E ele respondeu: Teu servo. E o rei disse: Não ficou ninguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da misericórdia de Deus? E Ziba respondeu ao rei: Ainda ficou um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei lhe disse: E esse, onde está? E Ziba lhe respondeu: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E enviou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Somente até aqui, em nome do Senhor Jesus. Mas eu queria que você declarasse com fé nessa noite assim: o lugar onde eu estou, eu sei que pode ficar um pouco melhor. O lugar onde eu estou não define o propósito de Deus sobre a minha vida. Às vezes as pessoas elas têm costume que elas têm que estar em ambiente certo para que as coisas possam andar corretamente. Mas, na verdade, o que nós precisamos saber é que nós devemos estar aonde Deus quer que nós estejamos para as coisas dele se completar e concluir na minha e na tua vida. Mas vejamos, quando nós lemos a história da família do rei Saul ele foi um homem que agradável aos olhos de Deus, no seu princípio, assim escolhido por Deus para que pudesse guerrear e ir à frente de um povo numeroso, o povo de Israel. O povo clamou a Deus por um rei, e Deus assim aprove do seu gosto escolher a Saul. Deus ele é infinito em tua misericórdia e ele sabe de todas as coisas. Deus sabe que se o homem fosse escolher pela conta própria dele, o homem poderia escolher alguém que viesse só a terminar de destruir o povo. Mas Deus ele ainda intervém e vai dizer assim: olha, eu sei que se esse povo ele for escolher, talvez ele escolha alguém que venha e termine com o restinho do que se sobrou. Mas
diante do povo de Israel, eu vou escolher o menos pior. Eu vou escolher esse daqui para poder guerrear e ir à frente. Deus assim levanta Saul. Você vê que quando Saul ele é levantado, Saul ele de uma forma extraordinária, o poder de Deus está sobre a tua vida. Deus tem uma ordem de comando, aonde ele vem obedecendo no seu princípio. O homem que até então, a Bíblia começa a nos narrar, que até mesmo profetizava. E tinha um dito no meio do povo que está Saul no meio dos profetas, está Saul no meio daqueles que profetizam, no meio do povo de Israel. E a gente para entender, ficamos querendo entender e perguntamos a Deus, como é que alguém que vem de um estado bom, que começa bem, de repente começa a declinar da forma que Saul começou a cair. Nós entendemos que aquilo que a Bíblia ela nos fala nos nossos dias atuais, ela ainda se cumpre. Que o melhor da coisa não é quando a gente inicia, nem quando está no meio, mas quando ela termina. E o final do reinado de Saul não foi tanto bom quanto o seu princípio. Após o mesmo sendo usado por Deus, o Espírito Santo de Deus se apoderando daquele homem muitas das vezes, e o mesmo profetizando, o homem ele andava em total desobediência. Há momentos em que Deus determinava para que ele viesse fazer algumas ações contra as nações vizinhas, mas o mesmo assim pulava por cima ou saltou, então passava por debaixo da ordenança de Deus. E assim nós conseguimos entender e vermos que ainda no nosso meio, ainda na nossa época, ainda existe muito Saul. Por quê? Porque são pessoas que são levantadas por Deus, escolhidas por Deus, mas na hora de executar aquilo que Deus ordena, ele quer passar por cima ou está fazendo vista grossa. Ele não é mais obediente à palavra do Senhor. E nem todo aquele que muitas das vezes é usado pelo Espírito Santo de Deus, quer dizer que está diante da vontade do Senhor. O que nós vemos mais hoje em dia é isso. São pessoas que são usadas, têm os dons dentro de si, mas na verdade dentro do seu coração já tem se desviado há bastante tempo. O que mais tem são pessoas desviadas, mesmo dentro da casa de Deus. E não adianta ser rei, não adianta ter posicionamento, se dentro de você não existe mais a integridade de Deus. Se dentro de você não existe mais aquela coisa fervorosa de estar executando as coisas do Senhor. Pode até ter uma capa, pode até ter uma aparência, mas na verdade Deus já tem rasgado o reinado. Deus já tem rasgado o ministério. Porque Deus ele nunca vai ser dessa forma como nós pensamos. Que todos os dias nós estamos ali trabalhando, fazendo aquilo e aquilo, e deixando acolá. E aí, mas diante das coisas ocultas, nós estamos fazendo coisas erradas. O nosso Deus não é um Deus que passa a mão na cabeça de ninguém. Quem passa a mão na nossa cabeça talvez seja o cabeleireiro quando nós vamos cortar o cabelo. Mas Deus não. Deus ele quer que da mesma forma que você começa puro, você termine puro, você continue puro. Deus ele não trabalha com pessoas dessa forma. Pessoas de dupla personalidade, que no seu princípio é até uma bênção, mas depois começa a mostrar as unhas e começa a virar bicho. Quer começar a destruir aquilo que Deus tem feito no meio da casa. Porque Saul foi assim. Ele começou bem, mas depois começou a desobedecer. E quer ver coisa é quando o Espírito de Deus sai dele. Quando o Espírito de Deus sai dele, ele agora não só vai começar a destruir a tua casa, como ele também começa a destruir aquilo que Deus tem instituído. E o que é que Deus tinha instituído? Ele vai até determinada cidade e mata todos os profetas. E eu fico abismado quando eu vejo Saul sendo levantado nesses últimos tempos, que tem tentado matar os profetas de Deus. Tem tentado matar aquele a quem Deus tem levantado para poder ainda dar continuidade às suas mensagens, dar continuidade à tua obra. Mas queira Saul ou não, profeta vai continuar profetizando. Ele acha que vai exterminar a vida daquele que Deus tem levantado. Mas só que Deus sempre tem aqueles verdadeiros que por um tempo pode até fugir. Porque fugir muitas das vezes não vai trazer vergonha não. Mas é necessário para poder dar continuidade àquilo que Deus quer.
ele chega tanto em um estágio, ele chega em um momento tão asqueroso, tão monstruoso, que ele destrói tudo dentro do seu lar, dentro da cidade de Israel. A presença de Deus já não está mais dentro, que os seus inimigos, filisteus, venham a batalhar. E a Bíblia vai nos contar que, em um só dia, não somente Saul, mas todos os seus filhos são destruídos, são todos mortos. São todos exterminados. Mas a Bíblia está dizendo que alguém está segurando a promessa de Jonathan nas mãos. Existia o Mefibosete que estava na mão de uma criada. Mas a Bíblia vai nos dizer que enquanto está acontecendo todas aquelas coisas no meio de Israel, Saul está morto, os filhos estão mortos, aquela mulher ela vai correr. Ela vai se apressar para poder fugir com os meninos, com o menino na mão. E no meio daquela sua corrida, ela acaba, tropeçando. Ela acaba desequilibrando e deixando que o menino caia. A ponto de quando o menino cai, ele fica aleijado dos seus pés. E por ele ficar aleijado dos seus pés, Deus arma uma guarita para ele dentro de uma cidade, que se eu fosse para poder dizer, muitos aqui não queriam. Porque a Bíblia vai nos dizer que ela vai criar ele lá dentro de Lodebar, dentro da casa de Maqui. Lodebar, todos aqui nós conhecemos que é um lugar de esquecimento, talvez um lugar de desprezo. É um lugar onde não vai trazer muita visibilidade. Mas eu queria dizer uma coisa para você. É melhor estar em Lodebar com vida do que em cidades importantes sendo visto, mas não estando guardado pelas mãos de Deus. Porque enquanto Mefibosete ele está em Lodebar, príncipe está sendo guardado, princesa está sendo guardado. Talvez você reclama do lugar onde você está, mas continue em Lodebar, porque Lodebar também é lugar de guardar príncipe e princesa de Deus. Lodebar é o lugar de guardar o projeto de Deus também. Talvez se você estivesse onde você queria, você não ia estar vivo, você já estaria morto. O problema é que tem gente hoje em dia que ele procura só visibilidade. Ele quer ser visto. Ele não pensa mais em servir, ele só quer ser visto. Ele quer ser um paparazzi, ele quer ser alguém que seja paparicado. As pessoas olhem ele e peguem no colo como um bebê. Só que as coisas de Deus não é para tratar ninguém como um bebê, não. Você tem que ser maduro. Você tem que ser maduro onde Deus tem lhe colocado. Continue em Lodebar porque você ainda está com vida. Se fosse para nós escolher, talvez ele queria ir lá para o lado de Damasco, queria ir para o Egito, queria ir para outro lugar. Talvez lá tivesse as melhores coisas, talvez ele tivesse os melhores amigos. Porque enquanto ele está lá em Lodebar, ele só tem a criada e só tem Maqui que forneceu a casa. Mas é melhor você ter um ou dois que são sinceros com você, do que você estar rodeado de serpentes, de cobra, de pessoas que só querem ver a tua morte. A quantidade não significa nada. É bom muitas das vezes a gente contar somente com um ou dois, com talvez três, ou com aqueles que Deus designa para poder estar do nosso lado. Porque talvez se nós estivéssemos arrodeados, imagine, será que você estaria aqui hoje? Talvez você não estaria. E aí tem gente que não entende. Ai, mas eu queria ser próximo de fulano. Eu queria ser próximo, eu queria que as pessoas me notassem e fossem mais meus amigos. Meu irmão, seu amigo é o Espírito Santo de Deus. Já não basta mais um amigo como esse, que nunca tem lhe abandonado. Porque pensa comigo, tem certos amigos que estão perto de você, na sua frente é uma melhor maravilha. Mas quando você dá as costas de apunhala com o melhor punhal que ele tem, ele vai lhe defamar, vai querer falar um monte de coisas. Então é melhor estar dentro de Lodebar com vida, porque ainda não acabou o projeto de Deus sobre a tua vida. Ele está guardado, ele não está esquecido. A cidade tem nome de esquecimento, mas só que na agenda de Deus tem uma promessa que Davi lá atrás fez. Jonathan disse, ei, tem de misericórdia com os meus. Lembra-te dos meus, vamos selar essa aliança. E quando o homem de Deus, quando são homens de Deus, que verdadeiramente verbalizam aqui na terra com sinceridade, o céu aprova e assina embaixo. É por isso que eu digo, nós temos que tomar muito cuidado com certos palavreados, certas coisas que às vezes saem da nossa boca.
Porque aparentemente por fora parece homem de Deus, parece mulher de Deus, mas dentro da tua boca só tem mentira, só tem engano, só tem coisas para poder destruir uns aos outros. Mas Jonathan e Davi não, tinha fidelidade, tinha amor, um olhava para o outro e dizia: eu sei que um dia eu estou aqui, mas esse reinado vai ser passado para você. Eu reconheço, Davi, por isso que eu quero armar essa fidelidade, por isso que eu peço a Deus para que Ele nos levante em humildade, para que a gente venha reconhecer, quando a gente vê alguém melhor, que a gente sabe que Deus tem coisas, que Deus tem projeto, a gente não murmure. A gente não fica observando e dizendo: epa, não, mas ali tem que ser eu. Ali tem que ser o que tenho que estar, que tenho que fazer, que isso, que aquilo. Mas na verdade não é você que tem que estar. Tem que estar um vaso onde transmita a presença. Tem que ser alguém aonde venha trazer aquilo que Israel tinha perdido. Alguém que venha trazer, a voltar o povo a buscar a face de Deus. Não é você que tem que estar à frente. É Deus de Israel que tem que estar no negócio. Aleluias, louvado seja Deus. Não sou eu que tenho que estar aqui, é Deus. Não é você que tem que estar fazendo ou deixando de acontecer. Porque se for eu e você que passamos, acaba por aqui, entrega, vai. Porque está vindo coisas do homem. Mas se for Deus que estiver fazendo, vamos continuar marchando. Aleluias, louvado seja Deus. E certo dia, Davi está dentro do seu reinado. E ele vai se perguntar: será que existe alguém da casa de Saul que eu possa agir de misericórdia? E alguém vai dizer: eu vou trazer alguém que ele tem algumas notícias, ele tem algumas novidades. E essa novidade, quando ele vai chegar diante do rei, o rei vai perguntar: tem alguém da casa de Saul que eu possa me alegrar, eu possa, agir de benevolência, possa ser misericordioso? Aí tem alguém por nome de Ziba que vai se levantar e vai dizer: ei, tem Mefibosete, o filho de Jonathan, mas ele é aleijado. Só que Davi, ele não pergunta se ele é aleijado, se ele está cotó. Davi, ele quer saber se tem alguém para que ele possa cumprir a promessa que ele fez no passado. Mas Ziba, além de apresentar alguém que está vivo, ele quer apresentar os seus defeitos. E você já viu que tem pessoas que são assim? Se você for perguntar algo de alguém, perguntar como ele está bem, ele só vai olhar para os defeitos. Ele só vai verbalizar coisa ruim ao teu respeito. Esquece talvez até de muita coisa boa que Deus tem lhe usado, tem feito, mas só vai olhar o momento em que você fez coisa errada. Ele vai olhar e vai dizer: ele é aleijado. Se fosse olhar, ele não podia nem estar diante da presença do rei. Ele não podia. Ele não podia se aproximar. Ele não teria voz nenhuma ativa ali naquele momento. Era para ali, se fosse outro tipo de rei, ia dizer: vixe, está aleijado, deixa para lá. Mas Davi não. Davi olha e diz: vá lá. Onde é que ele está? Ele está em Lodebar, na cidade do esquecimento. Mas ele diz: vá lá e traga ele. Traga ele. Porque ele é filho de alguém que eu fiz uma promessa atrás. Então muitas das vezes eu não posso observar ninguém pelos seus erros e estar verbalizando nada para terminar de matar. Na verdade eu só tenho que dizer onde está. Porque se o rei é que está me perguntando, é porque talvez ele tem honra, ele tem algo diferente para poder fazer na vida daquele homem. E foi assim que aconteceu. Ele traz alguém de uma cidade do esquecimento para agora todo mundo saber quem é Mefibosete. Ele vai trazer filho do homem de Deus para dentro do seu reino para mostrar: ele agora vai ter honra, ele agora vai estar sentado à minha mesa, ele vai comer do bom, ele vai comer do melhor. Eu não quero saber dos seus defeitos. E o único que só pode fazer isso é Deus. Porque no ser humano, infelizmente, ainda tem um pouco desse espírito de Ziba. Ele só vai olhar para alguém para poder queimar. Ele só vai querer ver a pessoa lá embaixo. Mas Deus não. Deus, quando olha, ele diz: vá lá chamar.
Talvez alguém olha para alguém que é da tua casa, da tua parentela e diz, é um drogado, é um bêbado, é um prostituto, mas Jesus ele está dizendo, vá chamar que eu tenho algo para poder fazer. Porque quem vem de lá de fora, quando está diante da presença do grande, ele muda, Deus transforma, Deus faz coisas sobrenatural. Então não desacredite por causa da língua dizida. Continue acreditando somente naquilo que Deus ele tem falado. Se Deus tem mandado buscar, não desista. Guerreie, brigue, está em Lodebar, está esquecido, as pessoas não querem saber. O importante é saber que Deus ainda do céu olha para mim, para você, independente de quem quer nos olhar ou não, pode ficar no seu cantinho. A gente tem que entender que o melhor na nossa vida é o que sai da boca de Deus, o que sai dos olhares de Deus e o que está no coração dele, ao meu e ao teu respeito. E eu quero que você fique com essa palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos.